Opa pessoal, Lê aqui. E hoje no React de hoje, ou no React de hoje, esse vídeo aqui eu assisti só o comecinho, só a intro dele, e eu achei muito bom. Então vamos lá. No vídeo de hoje vai ser da senhorita Sunnycat. O seu gosto é um lixo e tá tudo bem. Esse vídeo aqui, para mim vai ser quase que um treino. Esse tema, eu tô pulverizando ele no meu canal principal em quase todos os vídeos. Então esse é um assunto que eu gosto muito e eu acho muito importante debater sobre isso. E ela, nesse vídeo, pelo menos pelo que eu vi, foi muito sucinta. E eu quero dar um react porque eu quero usar o vídeo dela para aprofundar um pouco mais esse assunto. E para muita gente é óbvio, verdade. Só que para muita gente também é óbvio, só que ela nunca pensou sobre isso, né? E também porque a jornada dela foi o contrário da minha. Na minha jornada de descobrir, entre aspas, descobrir qual é o seu gosto no entretenimento, nessa arte. Então vamos lá? Mas que coisa mais ridícula! Você gosta desse filme de criancinha? Nossa, toda a credibilidade de um dia você já teve foi embora depois disso. Claramente não dá pra levar a sério alguém com gosto tão horrendo. Diferente de mim, eu assisto filmes franceses dos anos 40 altamente aclamados pela crítica. Mas claro, não tem como alguém com um cérebro tão simplório entender o apelo de tais obras pós-modernas. Não é como ficar reassistindo Space Jam por causa da Lola Bunny, parça. Você não tem provas! Acreditem ou não, esse Zé Ruela um dia fui eu. Veja bem, adolescentes são criaturinhas com complexos de chihuahua, o que significa que eles se acham muito maiores do que realmente são. E naquela época, o meu complexo de chihuahua veio na forma de esnobar e virar meu narizinho para mídias que eu considerava inferiores. Sendo que, como muitos adolescentes, essa opinião do que era bom ou ruim não eram nem minhas, e sim de pessoas que eu considerava grandes críticos de internet. Isso aí é uma verdade muito grande que a gente tem na nossa formação. É que a gente acaba tendo, o que o pessoal chama, é algo parecido com o que a gente tem na infância, que é memória deletada. Alguma coisa assim que a sua memória, a sua memória dos 6 anos pra baixo é deletada. Você não lembra de nada dos 6 anos pra baixo. 4, na regra geral, né? Tem gente que lembra, né? Mas aí é outros casos, né? E o que acontece na nossa formação da nossa juventude é que a gente começa... Na psicologia isso é chamado de síndrome dos 10 anos, né? Só que assim como um monte de coisa na psicologia, não tem nada a ver com o termo, que é quando você não tem nenhuma informação. Tem um termo para isso mais certinho, mas eu vou ficar devendo aqui. Quando você não tem nenhuma informação, quando você tá cheio de sede e você acha uma poça d'água, ou você começa a ter um pouco de informação, a sua comparação é: eu tinha nada, agora eu tenho um pouco. Esse pouco, para você, parece muito. E por isso que muito jovem tem essa arrogância infinita que muitas vezes nunca é combatida e leva até a vida adulta, dando aquele complexo de superioridade, né? Eu já vi pessoas, tipo, com 16 anos, achando que tem a resposta para todos os problemas do mundo. Aí você dá um artigo científico para a pessoa ler, a pessoa não consegue nem saber onde tá as referências, não sabe nem pesquisar referências. A pessoa com 16 anos, ela não tem nem tempo de vida para ler os livros que ela diz que leu. Mas ela leu, tipo, o sumário dos livros e acha que já tem todo o conhecimento. Isso é muito comum no adolescente e é muito importante eu evidenciar isso daqui, que é: tenha paciência, tá, gente? Não adianta você só pegar adolescente e zoar adolescente. Não adianta. Você foi adolescente, você passou por isso, você só não se lembra, porque é um processo tão contínuo, o do amadurecimento, que você só esquece, né? E é chato, mas você tem que saber lidar com esse tipo de gente. É irônico, considerando o que eu faço hoje em dia. Porém, entretudo, todavia, no entanto, essa necessidade de ser uma pessoa iluminada e superior na hora de consumir conteúdo não só fez de mim chato pra caralho, como também me provou de realmente explorar coisas que lá no fundo eu sei que eu gosto, ou fazendo eu me sentir idiota por gostar. E se você é um jovem pintão assim como eu, que se achava o senhor vareta ego do Ratatouille, então esse vídeo eu gosto, é uma vergonha. Eu nunca fingi que não é. Agora, a jovem chacrete nem sempre foi chata desse jeito. Ninguém sai do útero com um chapéuzinho de donossura e um bloquinho de notas pronto pra fazer uma resenha Verdade. da dos anos 2000. É um processo. E pra mim, que desde cedo sou investido no lado técnico de narrativas, ele veio como um tapa na cara de um canalzinho chamado Jumentossauro. Tá, deixa eu só comentar um pouquinho disso daqui. Ninguém aprende sabendo, isso é verdade. E talvez as pessoas, elas não tenham uma certa noção. Isso é muito comum. Quando você vai aprender a narrativa, você vai... Jornada do Herói, que é muito clássico. Quando você vai estudar um pouquinho de narrativa, mesmo que não seja o seu foco. Quando você vai estudar estruturas de roteiro, como
estrutura, ou o que eu gosto de chamar de linguagem da arte. Não é só a arte que você tem que estudar psicologia, sociologia, formação, antropologia, um monte de outras coisinhas. Quando você funde tudo isso, aí você consegue ter uma análise para uma obra. Então, o que acaba acontecendo é as pessoas vai lá, tomam um gostinho do que é crítica e acha que já sabe de tudo. Acha que arte é sobre tudo, né? E não. Se os maiores mestres que nós já tivemos de entretenimento falam que a arte ela é subjetiva e o que funciona hoje talvez não funcione amanhã, e a arte com pessoas que trabalham e vivem disso está sempre mudando, sempre com novos padrões. Imagine você que nem vive disso. É só entre aspas, palpiteiro. Eu também sou, tá? Eu sou palpiteiro. O mais importante é eu levantar a bola do que eu fazer o saque certo. Mas isso que acaba acontecendo. Então as pessoas começam a querer limitar as obras pelas regrinhas dos livrinhos ou dos youtubers que eles conhecem. Sendo que, literal, nenhuma obra está 100% refém das regras. As regras vêm para dar uma universalidade nos sentimentos, mas elas não significam que essas regras são realmente universais. Não são universais, são só... É como se regras de roteiro, regras narrativas, não são, entre aspas, regras, são dicas. É tipo, ao invés de você ter que reinventar todo o entretenimento, toda essa arte, você parte do que alguém já fez para aí você ter a sua unicidade. Porque você pode me falar uma regra, qualquer regra narrativa, de enredo, de roteiro, que vai ter algum filme que pegou essa regra, quebrou ela em pedacinhos e você não vai ter como falar que a obra é ruim, porque na verdade ela é genial. É isso que as pessoas acabam errando. E o pior de tudo, como a pessoa é palpiteira, ela acaba colocando o gosto pessoal dela como regra. Eu vivo falando isso, eu percebi isso daí quando eu tava falando com um amigo lá em 2013. Eu peguei uma obra, eu tava assistindo ela, eu assisti, e nós dois assistimos essa obra, né? Naquela época, tipo, mais de 10 anos atrás. Ai, eu não sou velho, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu não sou velho, tá? Mais de 10 anos atrás, e eu peguei meu amigo, a gente tava assistindo, ele assistiu na casa dele uma obra, eu assisti na minha. Aí eu falei que gostei pra caramba, ele falou, nossa, eu gostei muito, eu gostei demais, nossa, nossa, obra 10, eu falei, mano, muito boa essa obra, só que eu vou dar nota 9, porque o final, eu não gostei, eu achei o final meio forçado, o roteiro dá uma garibada, dá uma esquivada, né, o roteiro fica chato. Aí ele olhou pra mim e ele me fez essa pergunta que me quebrou na época. Eu não soube responder, acho que até hoje eu não saberia. Acho que até hoje eu não sei. Aí ele me perguntou, legal, mas por que esse erro da obra, esse erro de conexão, esse erro de roteiro, tirou um ponto da obra pra você? Por que esse erro de roteiro pra você tirou um ponto? Foi de 10 pra 9. Ele falou que sentiu, mas pra ele foi irrelevante, ele nem sentiu esse problema. Eu fiquei assim, até hoje, ele me zoa. A gente é só colega hoje em dia, mas até hoje ele me zoa com isso, porque eu sou o Zé Matraca, e ele brinca que foi a vez que ele me calou, porque eu não tinha resposta. Porque, querendo ou não, na arte, como ela é subjetiva, ela é uma expressão do interior do ser humano. No bruto, que eu gosto de falar, o entretenimento de contar histórias é uma mentira, que se você contar essa mentira muito bem, não importa quantos furos a sua história tenha, se você contá-la bem, suficientemente, a pessoa não vai sentir esses furos e ela vai acreditar na mais pura verdade. E é basicamente isso que acaba acontecendo. Aí as pessoas pegam opiniões, gostos, colocam como qualidade. O mais exemplo possível que acho que ela vai falar aqui, no caso do Ale, cara, o Ale eu só conheço ele do Imorrível. Pra você ter noção, eu comecei a acompanhar o Ale falando de anime lá em 2020, pra você ter noção. Ele é um Jurássico do YouTube. O que acontece é, porque uma obra quer te fazer chorar, é mais emocionante, ou é melhor, você julga mais do que uma obra que quer te fazer rir. Porque um seinen, um berserk, um vagabond, um Vinland Saga, pra você é tão melhor, você gosta tanto mais do que uma obrinha mais light, mais leve, que quer te fazer rir. Porque você se lembra mais das obras que lhe fizeram chorar do que as obras que lhe fizeram rir. E adivinha, não tem resposta. Não tem resposta. Porque é muito pessoal. É muito pessoal. Às vezes, eu não vou comentar isso aqui não, que eu acho que ela vai comentar isso aqui mais pra frente, porque eu vi aqui que tem trolls. E eu quero, em trolls, comentar sobre isso. Naquela época de 2017, o dono do canal, o Alexandre, tinha muitos vídeos de opinião sobre animes. E eu, sendo capa ferida, obviamente me interessei. Porém, coleguinhas, aquilo foi como abrir a caixa
caixa de Pandora. Foi o começo da minha transformação de motoquinho normal pra uma crítica chata. Porque, como todo bom adolescente minha própria formada, eu consumi aquele conteúdo e as opiniões do Alexandre também viraram as minhas. Por exemplo, eu gostava muito de Fairy Tail e hoje em dia eu consigo entender o porquê. A obra Assisti é boa, Fairy Tail. mas ela tinha muitos elementos que apelavam pra mim pessoalmente. Até porque eu tava no grupo de idade pra qual a obra foi feita. Só que aí eu vi um vídeo do Alexandre sacando pau de Fairy Tail e minha própria opinião simplesmente deu uma volta de 180 graus. Eu fui de, ei, essa obra é divertida e eu gosto desses personagens. O poder da amizade é incrível. Pra, sim, essa é uma historiazinha simplória e está abaixo dos meus padrões elevadíssimos. Claramente, essa simples resolução de poder da amizade diminui completamente qualquer resquício de tensão que poderia ser apresentado. Sem contar que falta fogo na narrativa e os personagens são tão tridimensionais quanto uma folha sulfite. Ser jovem é uma desgraça, claro. Isso pra mim é um pouquinho imoral, tá? Pra mim. Por quê? Obras são mentiras. Não existe obra com roteiro 100% perfeito, ela não existe. Então, se você assiste uma obra e ela, naquele momento que você assistiu a primeira vez, ela conseguiu lhe enganar, a obra fez o papel dela. Não importa se depois... É igual você assistir uma obra que tem um plot twist. Aí você vai lá com o plot twist revelado e fala que o plot twist não foi feito. E adivinha, tem muita gente que faz isso. Tem muito plot twist que não foi feito. Isso pra mim é um pouco imoral, porque certas obras, se ela sabe que o público tem um baixo nível crítico, pra que eu vou me esforçar tanto pra fazer uma obra cheia de complexidade que vai ser só ignorada pelo público? É melhor focar em outras coisas. É isso que muitas obras têm. É igual você querer atacar um Dora Aventureira. O Dora Aventureira é um lixo, um Peppa Pig, sendo que é o público que ele tá fazendo. Só não é suficientemente inteligente colocar tanto recurso em algo que é tão caro, tão difícil, que é criar uma história, sendo que você não precisa de que toda obra te dê um baque filosófico, existencial, um baque que te faça refletir sobre todos os aspectos da sociedade. Não precisa. Então você querer exigir isso para mim é um pouco imoral. Porque o que acontece é, você assistiu a obra te enganou naquele momento, vamos lá, um filme é muito mais fácil de fazer o exemplo. Você assistiu um filme 1h30, o filme te enganou, você gostou do filme, você gostou, aí depois alguém fala dos erros do filme, aí você começa, verdade, o filme é um lixo, sendo que isso foi uma análise posterior, e o pior de tudo que foi feito por outra pessoa. Eu já vi isso, já aconteceu comigo, mas é quando eu refletia. E normalmente é quando o filme é um lixo. Porque quando o filme é ruim, ele te tira da imersão. O filme te tira da imersão. Quando o filme te tira da imersão, você acaba prestando atenção em coisas que não era pra você prestar atenção. Vou dar mais um exemplo. Em jogos, que é para o pessoal ficar mais específico. Jogos detalham só aquilo que o jogador vai ver. Porque você vai detalhar lá atrás do palco que o jogador não vai ter acesso. Então é isso que às vezes acontece. Isso que é público-alvo. Por isso que obras são separadas por público-alvo. Claro que sempre tem as exceções, né? Que eu gosto de chamar de entretenimento e entretenimento arte. Só que existir obras que se preocupam até com o posterior, quando você vai assistir depois, não torna as obras que é pensado só de bate-pronto para você assistir uma vez, são inferiores. São só formas diferentes. Não quer dizer que uma é melhor ou outra pior. São só formas diferentes. Ou seja, tem obras que é pensada, a pessoa vai assistir só uma vez. E tem obras que pensam que aqui tem qualidade, aqui tem coisas que a pessoa vai poder assistir daqui a 10 anos e continuar sentindo. Eu não tô dizendo que nenhuma dessas críticas estava errada, mas é uma obra com muitos problemas técnicos que eu gostava e que me fez sim chorar igual uma condenada, porque eu tava muito emocionalmente investida naqueles personagens. Enquanto uma obra... Exato. Essa é a mentira que funciona. Se a obra, nenhuma obra tem a obrigação de ser um retrato 100% fiel do mundo. Nem filmes são. Depois você dá uma olhadinha como é feita a fotografia, como é feito o color grade de um filme. Se um filme, que é literalmente gravado em traços da realidade, não consegue transmitir a realidade, imagine uma obra 2D ou outras obras. Então, obras não têm esse quê de querer ser verdade. As obras são histórias, são mentiras, são narrativas, que o importante que ela tem que fazer é lhe entreter. Se ela lhe entretém, não importa se a história tem 300 camadas ou se tem só uma. Na verdade, sabe por que tem muitos problemas, às vezes? Obras que têm múltiplas camadas com um público que quer ser só que é uma luta. Aí o que acontece? Aí o autor vai lá, foca no subtexto. O subtexto é maneiro, é lindo, é incrível. Se a pessoa prestar atenção, ela vai ver filosofia, Platão, Aristóteles, existencialismo, crítica ao governo, crítica aos ET extraespaciais. Só que tá numa casca chata pra caramba.
tá numa casca, a casca principal é chata, é insuportável, são lutas mal feitas, é uma história mal feita, é uma obra extremamente chata de você consumir. Do que adianta? Eu gosto dessa frase, do que adianta você falar que a obra vai ficar legal lá na 15ª temporada? Qual a lógica, então, de eu ter que sofrer pra caramba pra chegar lá? Só não tem sentido. E é isso que às vezes as pessoas acabam errando, sofrendo, querer pegar certos tipos de entretenimento e querer racionalizar demais. Não, gente, tem obra que é feita só pra ser divertida. E tem obra que você tem que prestar atenção em cada detalhe. E tem obra que quer te enganar, te fazer prestar atenção em vários detalhes e no final não significa nada. O seu papel, você fez a história, não quem escreveu. Acontece pra caramba isso. Então, bora continuar. Pra que o crítico que eu colocava no pedestal gostava, Hunter x Hunter só conseguiu me deixar com tédio. Sim, Otaquinhos, eu não gosto de Hunter x Hunter. Eu assisti com 14 anos e achei inteligente pra caramba. Normal. Tem obras porque o pessoal acha, meu Deus, como é que pode Hunter x Hunter, não gostar de Hunter x Hunter, gostar de... eu não assisti Hunter x Hunter, mas eu vou dar um exemplo próprio que aconteceu muitas vezes. Eu dou esse exemplo porque ele é tão caricatural que acaba que todo mundo entende. Pelo menos todo mundo que eu conversei sobre, né, entendeu quando eu dei esse exemplo. Só valoriza pintura a óleo quem sabe como funciona. Pintura a óleo. Você pode até supor, deve ser difícil pintar óleo, sim. Só que é só você ver uma pessoa pintando a óleo que aí você vai entender e realmente dá valor. É como você vai assistir uma... Eu não gosto desse exemplo, mas Konosuba, por exemplo. É que eu não gosto de Konosuba, mas você só dá valor a Konosuba e as piadas que ele fazem se você estiver saturado de Isekai. Eu não sei que ser humano que assistiu mais de 3 não esteja, mas... Ou seja, você só dá valor à subversão quando você está cansado do padrão. É a mesma coisa com Hunter x Hunter. O Hunter x Hunter, para muitas pessoas, talvez o brilho e a genialidade de Hunter x Hunter só realmente brilhe para você depois que você perceber, caramba, pô, eu assisti 10 animes shonen, Battle Shonen, e nenhum anime conseguiu, sei lá, uma coisa que o pessoal elogia muito em Hunter x Hunter, fazer um sistema de poder que faça sentido, algo diferente. Você só valoriza as pessoas que estão fazendo algo mais único quando você percebe um padrão da indústria. Ou seja, você só valoriza uma quebra de padrão se você sente o padrão da indústria. Você imagina uma pessoa com 14 anos, um otaquinho, que tudo pra ele é novidade. Tudo. Cara, pra você ter noção, eu comecei assistindo anime de temporada com Arém, que eu achava muito diferente. Nossa, um exemplo pessoal. Eu assisti Arém achando que era tipo um BBB que o protagonista no final ia realmente escolher uma das meninas no Arém. Eu achava isso muito legal. Aí você falou, por que ler? Porque naquela época eu não gostava muito das personalidades das meninas de One Piece. Mulher em One Piece, só as ideias, eu tô ficando maluco. De animes. Eu não gostava do... O Japão tem um padrão de beleza japonês. Eu não gostava do padrão de menina japonesa. Então se eu pegava um shoujo, se eu pegava obras que não eram tão focadas em romance, o padrão, vamos lá, entre aspas, Hinata, vamos lá, um padrão mais padrão feminino de Hinata, eu não gostava tanto. Então quando eu assisti um anime de harem, onde tinha vários perfis de garotas, eu conseguia gostar de uma, eu ficava lá torcendo pra ela. Então eu gostava de assistir harem para torcer pra uma das meninas ganhar, como literal se fosse um BBB. Aí se você tem 2 neurônios e já assistiu, sei lá, 2 harem, ou sabe o padrão da indústria dos animes, podia ter noção do quão ingênuo eu era. Harem nem é pra isso. Eu achava que é tipo um reality, tipo escolhe a sua e vamos ver qual delas vai ser escolhida no final. Nem sequer é isso. Olha a minha interpretação. Então imagine pra você com seus 14 anos, baixo senso crítico, tudo pra você é novidade. Pô. Você olha, Harem é novidade pra você, romance, Isekai, um monte de coisa é novidade pra você. Você não vai saber aonde as obras erram até você se ferrar. Eu dou uma máxima que você só valoriza os acertos depois que você erra. É clássico. Você pode... Lê, mas eu consigo valorizar os acertos sem errar. Sim, mas você não vai conseguir saber o valor. É uma piada que um amigo meu fala, você só sabe o quanto um supino é difícil quando você faz um supino. Você pode, a partir de outros exercícios, eu falando de academia, mas correr é difícil, levantar peso é difícil, mas o supino, como o supino é difícil, só você sabe. Você pode supor, fazer aferência, eu
eu levantava um saco de arroz. Um arroz é pesado, 1 quilo é pesado. Talvez um supino com 30 sejam 30 vezes, mas você só supõe, né? Porque isso acontece muito quando você vai falar sobre certas obras. Por quê? Porque as pessoas fazem aferências, elas fazem conexões, elas vão tentando... O cérebro humano, ele tenta completar todas as informações. Quando você não tem informação suficiente, você completa errado. Mas mesmo assim, eu me forçava a continuar assistindo uma coisa que eu claramente tava achando um saco até o episódio 92, porque eu era um papagaio regurgitando a opinião alheia. Agora, eu não acho que essa fase é de todo ruim. Foi ela que... Ah, tá. Ah, gente, eu acabei de pensar nisso. Não tô falando, Hunter x Hunter era inteligente demais pra você entender. Talvez. Tem certas obras que o muro é muito alto, que a obra peça, que você, que sabe um pouquinho de Platão, que você, mas não é isso, tipo, a obra é muito inteligente. Não. A obra só para outro público. Tem um mangá que eu comecei a ler um tempo atrás, mas eu parei, infelizmente, que é literalmente... O mangá é só sobre um funcionário público resolvendo problemas de imposto. Tem adulto que não sabe como faz um imposto de renda. Eu fui lá e comecei a assistir, a ler e gostei. Não terminei, porque o tempo tá fogo, né? Olha só, vamos dar mais um exemplo que eu tô assistindo hoje. Shangri-La, acho que é Shangri-La Frontiers, um exemplo de Shangri-La Frontiers, que é um Isekai, entre aspas, é um SAO, né, um Sword Art Online, sem ser Sword Art Online, onde eu não terminei ainda, tô mais ou menos na metade, onde é literalmente o conceito que deveria ser sem nenhum misticismo, é só você entrar de verdade no mundo dos games, e é espetacular, espetacular. Eu não sou uma pessoa que joga muito, mas das minhas poucas jogadas, você vê referência de nível, de farm, de grind, de mineração. Ou seja, se você jogou tipo 3 jogos minimamente empenhado, você consegue perceber todas as milhares de referências. Eu gostei de chamar de... É tipo uma gameplay no YouTube, só que com uma história e com um anime. E eu achei maravilhoso. Aí eu dei pro meu irmão, ele não achou tanta graça. Porque os padrões que estavam colocados lá é para um tipo de público, não outro. Então não é questão de, eu acho tão idiota quando, a obra não tem culpa de você ser burro para você não entender ela. Aí você fala isso, a pessoa nunca mais vai voltar nunca mais vai dar uma chance. Você que gosta da obra, você que gosta de Hunter x Hunter, quando você fala isso, você tá tirando uma pessoa de ter a experiência que você teve. Deixa a pessoa consumir Hunter x Hunter, qualquer obra, no ritmo dela. Você fala os pontos fortes da obra, os pontos fracos da obra. Quando ela tiver na sensibilidade de sentir o que Hunter x Hunter quer que você sinta, aí você passa e vai ter a sua experiência com Hunter x Hunter. Eu tô usando Hunter x Hunter e eu não assisti. Olha porque você não assistiu. Não sei, não sei não. Todo mundo elogia tanto Hunter x Hunter que não me brilhou os olhos. Olha, mas você assistiu um monte de lixo. Você começou assistindo por além e não quis assistir Hunter x Hunter pra você ver. E colocou no mundo de analisar criticamente obras narrativas. Alguém que cria essa uma habilidade muito importante. Também... Entre aspas, tá? Isso é muito importante, que existem obras que só não se importam com a narrativa. Conexão 1, nexo causal 2, tá na conexão de diálogo, de desenvolvimento. Aí você pega uma comédia satírica que vai colocar um monte de coisa. Toda regra na escrita tem a sua exceção. Porque o importante no entretenimento, nessa arte, é causar sentimento. E se o autor quiser quebrar todos os padrões estabelecidos e ser até antiético só porque vai dar um sentimento semi-universal para todos que estão assistindo ou lendo, ele vai fazer. Vou dar um exemplo pessoal da obra da minha vida. A obra que eu mais amo, de todos os sentidos em quesito anime, pelo menos tem Dragon Ball, que eu amo de paixão, mas a Dragon Ball é além, tá? Dragon é obra, não é anime. Mas o anime que eu mais amo, que é Clannad. O final de Clannad é covarde, antiético e traiçoeiro. Quem assistiu sabe, quem não assistiu, esquece o que eu falei e daqui a alguns meses dá uma chance pra Clannad se você não assistiu. Que caracterizaria qualquer obra como ruim toda. O final de Clannad, se colocasse em 99% das obras, seria o pior final possível. Só que Clannad, eu tava tão imerso na história. Eu tava sentindo tanto a história. Eu vi os personagens como meus amigos. Eu não via uma tela. Eu via um portal para outra dimensão. E eu estava lá. Que acontece o que aconteceu. E eu só tive aquela catarse de final de que é final e acabou. Aí quando um amigo meu que assistiu o Clannad falou o final covarde, eu falei, eu sei, mas me pegou. Tomei um gancho de direito e nocauteei. E é isso que é. Então tem obras que lidam com diferentes tipos de você. E eu só acho antiético certas coisinhas que as pessoas fazem, mas vamos lá. E não dá pra
crucificar eu mais jovem, porque recém-entrado nessa esfera da internet, é óbvio que eu ia só copiar os veteranos. Porque eu não sabia como formar minha opinião. Eu não sabia pôr no papel o que era bom ou ruim e o que eu realmente gostava. Hoje em dia eu consigo. Por incrível que pareça, o meu caminho com a internet e com o entretenimento foi ao contrário. Eu não fui copiando ninguém, eu fui experimentando tudo. Aí você fala, nossa, você é muito fácil. Não, eu só me ferrei. Se eu tivesse, talvez, ido pelo que ela conheceu, por recomendações, talvez eu teria ido para um Hunter x Hunter. Eu não teria ido para um Kizis, um Infinite Stratos, um Date Alive da vida. Só de lembrar. Por quê? Como eu não sabia o que eu gostava. Eu não sabia. Mano, eu vou dar aqui um exemplo. Sabe por quê? Eu não gostava. Eu acabei de falar, por exemplo, eu assisti Arém porque eu gostava da personalidade das menininhas. Mas não só isso. E eu não sabia na época. O que eu mais gostava de animes, e eu não sabia, era diferença de traço. Eu não sabia na época. E o que significa diferença de traço? É animações. Eu dei o exemplo de animações. A vantagem das animações é cada ser humano de cada universo poder ser diferente. Ou seja, eu gostava Yu-Gi-Oh! Do protagonista tem um cabelo completamente estranho e sem nexo. Ao ponto que o mais sensal é o Jaden, que tem o cabelo mais normal. Eu gostava disso. E Arém, como eles estão colocando várias personagenzinhas para ser waifuzinha, e na época eu não sabia, eles colocavam cada uma com um clichê de personalidade e com uma aparência. Então eu tinha, num Arém, você tem mais character design do que 90% dos animes de romance. Aí você pega anime de romance, qual é o padrão japonês? É pele clara, cabelo longo e preto, e olhos negros, olhos pretos, alguma coisa assim, que é o padrão japonês. Então se ia para um shoujo, tava nesse nível. Eu ia para um romance, tava nesse nível. Então se eu quisesse consumir um romance, uma obra com romance, que eu achava que era de romance, tá? Não me julguem. Com um character designer diferente, até mesmo de protagonista. Os protagonistas de Arém são designers bem diferentes dos antigamente. E eu ia lá e assistia. E assistia muito de lixo. Só porque eu gostava de ver character design feminino de maneira diferente. E masculino também. Só para o pessoal não ficar falando gada demais. E eu não sabia. Então eu tava consumindo essas obras sem saber o que nelas me chamava a atenção. Porque se eu soubesse que o que eu gosto é de character design diferente, ou seja, um traço diferente, isso provavelmente veio de Dragon Ball, porque Dragon Ball tem um traço no começo, um traço um terço, um traço no meio, um traço no final. O que me fez valorizar traços diferentes, formas diferentes de se desenhar, muito provavelmente. Aí eu não vou bater o cajado, não. Acabou o quê? Me fazendo gostar disso. Aí eu, não sabendo disso, consumi um monte de lixo, que não me somou quase nada, sendo que eu poderia, sabe o que eu poderia ter feito? Ido para animes da década de 80. Se eu fosse para um anime de romance clichê da década de 80, o traço já seria diferente. Aí eu iria para um da década de 90, já seria diferente. Na época de 2000, já seria diferente. Na época de 2010, já seria diferente. E eu iria intercalando os traços. Eu podia fazer o que eu podia ir. E aí eu não teria sofrido assistindo um monte de lixo cujo eu assisti. Deixa eu ver quantos animes eu tenho no meu mal, velho. Eu não lembro. Pra você ter noção, eu assistia tanto lixo que eu fiz um mal muito depois. Eu nunca fui organizado com essas coisas. Eu fiz um mal, né? Uma anime list. Porque eu tava assistindo um anime ruim. Eu tava achando ele ruim. E aí eu chegou na metade dele. Eu já assisti essa merda. Aí na metade eu lembrei do que o anime se tratava. Na metade. Eu lembrei de tudo. Não, que lixo. Aí o que aconteceu? Eu fiz meu mal. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Porque eu não sou desses que fica se gabando, né? Na verdade, eu tenho mais vergonha. Porque quando eu vejo um monte de anime é porque eu só assisti a porcaria. Cadê? Aqui, ó. Completos 930. Deve ser muito menos que isso aqui, tá? Porque deve ter filme, deve ter ovo, deve ter uns 700 aqui. Por aí, entendeu? E muito lixo, entendeu? E, ó, eu comecei com Arém. Olha o meu top aqui, ó. Clannad. Um Slice of Life que eu conto depois da minha história. Um romancezinho que eu acho isso aqui um Chernobyl. Eu achei isso aqui isso aqui foi um anime que me fez estudar sobre o Japão, que é uma coisa que acontece lá no Japão. Uma comedinha bem gostosinha. Kokoro Connect, quem gosta de romance tá aí. Kaichou Maid-san. Esse anime aqui é tipo o shoujo que meio que todo homem gosta, pra você ter noção. Nodame Cantabile, eu amo isso aqui com tudo. E o resto aqui, ó. Ou seja, eu literalmente comecei com Arém e hoje em dia eu abomino Arém de todas as formas da minha vida. Se eu vejo não importa. Se os caras colocar a tag Arém no anime que eu tô assistindo, no meio, assim, ó, colocou sem querer, eu paro de assistir e nunca mais volto pra aquela obra. Pra você ter noção. Ou seja, a minha jornada me deu um trauma com o estilo, né?
Falei, mas e o das skin duplas, das kits irmãs gêmeas? Aquele dali eu gostei pra caramba. Mas eu falo dele depois. Consigo numa boa discordar de quem um dia eu idolatrei. Eu bato no peito e digo, eu gosto mais de Fairy Tail do que de Hunter x Hunter. Me processa. Mas isso foi depois de alguns anos criando, consumindo e estudando a parte técnica de como histórias. Mas eu acho que meu ponto principal aqui é, seu gosto é ruim e tá tudo bem. Quando... Isso, eu acho que eu posso linkar. Eu acabei de contar a minha história com o Arém. Ou seja, eu tô traumatizado com o Arém. Eu comecei assistindo Arém esperando coisas que esse gênero não é sobre. Eu comecei a assistir, não sabendo de nada. O meu método de assistir é, ou eu filtrava pela tag, ou eu ia lá em lista e ia pegando pela capa, pra você ter noção. Ao ponto que hoje em dia eu consigo saber se uma obra é harém pela capa. Até porque harém, eles têm certos padrões artísticos, por exemplo, você vê um anime, tem um monte de mulher na capa, e todas têm um estilo de cabelo diferente, até parece que traço diferente, pode ter certeza que é harém. Pode ter certeza. Uma dicasinha aí, você nem clicar. Eu nem clico, só traumatizado até com isso. Então, na minha jornada aí de sofrer vendo um monte de harém porcaria, eu consegui filtrar alguns levemente interessantes. Não mínimo, mas sofrendo igual cão. Acho que o primeiro harém que eu comecei, o que me introduziu nisso foi um Fim de Stratos. Foi o primeiro, acho que ele foi na verdade o segundo anime legendado que eu assisti, legendado. E ele foi o primeiro que eu assisti na temporada, a segunda temporada dele, acho que lá em 2013, eu acompanhei na temporada. E foi ele que me iniciou, né? Às vezes nem todo mal vem pra todo mal, né? O mal que veio pro bem. Me iniciou assistindo anime de temporada, em certo nível. Então imagine pra mim, com essa vivência com Harém, traumatizado, sabendo que 99% das obras que eu consumi eram ruins. Não era o que eu queria. Aí, então imagine aí o anime lá das skin duplas, lá, que são 5 irmãs gêmeas que elas se apaixonam por um cara, Harém, normal. E eu falar que eu amei esse anime. Aí você me fala por quê? Porque é o harém medíocre, é um anime medíocre, isso aí eu não tenho nem mais, mas é o harém medíocre que eu gostaria que fosse o padrão. O pessoal detestou a menina que o protagonista escolheu com todas as forças. Eu amei porque o autor escolheu uma no começo, ia ser a ganhadora, e independente da fandom, independente da fama das outras, vai ser ela. O autor, tipo, bateu no peito, vai ser ela. E o autor ainda era um filho da mãe que ele ficava brincando, fingindo que, ele vai se causar com uma delas, só que eu não vou contar, pra vocês imaginar. Sabe isso? E aí eu falo que eu gostei dessa obra, aí o pessoal, nossa, mas é uma obra completamente medíocre. Sim, porque partiu da minha vivência. A minha vivência altera a minha sensibilidade a certos tipos de obras. Por isso que eu tô dando esse exemplo. Porque além de ser um pouco caricatural, é o que eu vivi. Já deu pra perceber que é tipo 10 anos consumindo obra. 10 anos consumindo anime. E eu falo assim, nossa, Ali, você é otaku? Cara, não, eu nem me considero otaku, eu sou um fã de animação. E pra quem é fã de animação, não ir consumir animes é tipo impossível. Porque se você gosta de animação 2D, a única indústria ativamente ativa e forte no mundo de 2D é anime. Se não fosse anime, 90% de todas as obras 2D, do nível de obras 2D, morreriam. Porque, então você valoriza mais o estilo de animação japonesa? Por incrível que pareça, não. Eu gosto de anime, gosto dos padrões, gosto da estética e da narrativa, mas eu vejo valor nas animações francesas, nas animações canadenses e até nas animações americanas. Eu gosto de animação, esse é o ponto. Quando eu fiz o primeiro vídeo no canal criticando Camelot, a lenda da espada mágica, vieram algumas pessoas nos comentários falando que esse era o filme de infância delas e que... É um filmezinho bem de infância. É aquilo que eu te falei. Você tem uma conexão emocional com o filme. E normal, pô. Tem um monte de filme que é assim. Uma crítica, elas ainda gostam dele. E beleza, bom pra você. Mas é o tinha um certo. tipo de comentário que me deixou meio tristinha. Que foram os eu gostava desse filme, mas depois desse vídeo percebi que ele é ruim. Eu fiquei tristinha, porque eu me senti como um dementador roubando a diversão alheia. Não foi... E o problema é qual o problema das pessoas gostarem de coisa ruim? Gente, não tem problema. Você não é melhor ou inferior a ninguém pelo que você gosta do que você assiste. Acho que no final eu desenvolvo um pouco mais e deixo mais complexo. Então quer dizer que eu posso assistir... Não é isso que eu estou falando. Quando você é uma pessoa que consome coisas de baixa qualidade, não tem problema. O problema é você só consumir coisas de baixa qualidade. Acho que no final eu desenvolvo, se ela não entrar aqui. Foi minha intenção fazer vocês virarem o nariz pra algo que vocês gostam. Exceto Loki. Se você gosta de Loki, você devia ter vergonha. Joga essa desgraça e o Disney Plus inteirinho na Eu gosto. lixeira. Brincadeira? Ou será que não? O ponto é que tá tudo bem você gostar de coisas, abre e fecha aspas, ruins. E esse é um conselho especialmente importante pra pessoas na área criativa, porque existe essa tendência. Vamos lá. Não é que não tem problema de você não gostar de coisas ruins. Na verdade, pode ter problema. Tudo isso significa o quê? Da sua jornada. Pensa que, que você
está consumindo obras e você não só... Obras são o trabalho de outras pessoas que podem reverberar no seu íntimo, no seu ser. É uma obra de outra pessoa, uma obra, uma figura de linguagem, é algo que quer lhe fazer você sentir um sentimento. E se esse sentimento for ruim? E se uma obra lhe evocar sentimentos ruins? Sentimentos que talvez não sejam positivos ou negativos para você? Aí, por aí vai. Eu tô aqui tentando pensar em um exemplo melhor. Mas vamos ver se ela chama aqui melhor. De achar que se a gente gosta de uma coisa que não é criticamente aclamada, isso invalida o nosso próprio trabalho. Porque como alguém que... Ótimo, perfeito. Ah, ela falou. Muito bom. Isso aí, ó, um youtuber de verdade. Eu não tenho capacidade. Eu quero falar sobre isso. Acho que se eu dissesse qual é o microtema por trás do meu canal principal, é sobre isso. É sobre não só isso, mas a minha jornada ao me construir o meu eu dentro do entretenimento, basicamente. Só que eu não tenho capacidade narrativa. Olha o tamanho que esse vídeo aqui ficou. E ela conseguiu tudo que eu tô falando sem sintetizar. O que significa? Você gosta de algo que é ruim, que é narrativamente ruim. O que isso significa? Nada. Não significa nada por si. O que acontece é... Eu não acabei de perceber falar que ao eu consumir obras ruins, isso me faz ser mais sensível a obras boas. Isso também pode ser o contrário. Como assim? Obras ruins podem tirar a sua sensibilidade a obras boas. Vou dar um exemplo positivo, depois eu falo de um exemplo negativo, tá bom? Que acontece e eu vi, infelizmente. Eu tava assistindo, eu tava no... eu lembrei, era do High School, do cara lá que é baseado na linha do Rei Macaco, da escola lá. Eu assisti essa obra, eu falei, essa obra vai ser boa. Tô gostando, gostei do primeiro episódio, gostei do segundo. A obra terminou e eu achei um lixo, que eu não tava nem conseguindo terminar. Eu falei, ai meu Deus, que obra ruim. Tinha que assistir alguma coisa boa pra tirar esse sentimento ruim. Fui lá, assisti uma obra, lixo de novo. Aí eu, caraca, eu tô com o dedo podre. Vou pegar uma obra mais antiga. Escolhi uma obra, lixo de novo, dedo podre de novo. E eu tava tão... Ai, meu Deus. Aí eu fui lá, decidi, não vou mais escolher. Fui no aleatório. Aí eu cliquei no anime, coloquei pra assistir e eu adorei. Eu literal adorei o anime. Aí eu fui ver a crítica do pessoal, fui falar desse anime pro pessoal, e o pessoal falou, medíocre. Aí eu falei, pô, mas por que eu gostei tanto? Aí eu fui ver, pô, é verdade, não tem nada demais. É um anime completamente clichê, ele só trabalha bem certas coisinhas que eu gosto, enquanto outras coisas que eu não dou tanta importância, ele deu uma vacilada. Ou seja, a minha experiência negativa fez eu pegar no anime medíocre e achar que ele é muito melhor do que ele realmente era. E adivinha, não tem problema nenhum. Esse anime aqui, ó, eu vou até falar dele, eu não queria falar dele não, dane-se, né? Eu tô aqui, ó, 10, Masterpiece, eu amo. Lê, você indica, eu não indico esse anime pra ninguém. Porque a minha história, eu já assisti esse anime 7 vezes. Esse anime, o sentimento que eu tenho ao assistir ele, é um sentimento muito específico. A obra vai além do que ela tá dizendo. É simplesmente um anime engraçadinho, Slice of Life, que eu detesto o final, detesto o ovo, mas ele é tão divertidinho que ele, pra mim, se tornou a minha obra, o meu xodózinho. E qual o problema? Pra mim, é uma obra incrível. Eu assisto essa obra, e quando eu assisto essa obra, eu volto a ser criança. Criança não, né? Um adolescente. Eu sinto sentimentos maravilhosos, eu fico feliz. Às vezes eu tô triste, e eu preciso ficar um pouquinho feliz, eu não sei o que assistir. Eu coloco ela, e eu já assisti ela acho que 7, 9 vezes. Rapidinho, eu amo. Então, se eu não desse esse 10, eu estaria sendo injusto com os meus sentimentos. E é o que no final importa. Mas aí eu venho alguém falar, essa obra é um lixo, eu assisti e não gostei. Eu teria que então saber que a história que eu tenho, ela é pessoal. Você assistir essa obra e achar ela só medíocre, não tem problema. Porque é a minha história. Essa ilustração que eu dei aqui agora foi o que aconteceu com essa obra aqui. Só que em vez de eu estar assistindo obras ruins, eu estava completamente triste, fadigado, tendo um momento merda na minha vida. E tipo, eu não ter ânimo nem para assistir nada. Coloquei isso daqui e me apaixonei pela obra. O que ela tem de diferente? Nada. Não tem animação, nada nela é diferente. Mas eu gosto. Então não tem problema. Ou seja, não tem problema você gostar de coisas mais medíocres. O que importa, o problema é, você gosta de algo e você trai os seus próprios sentimentos em prol de uma notinha. Eu amei esse anime. Ele me fez eu rir mais do que eu já ri na minha vida inteira com todo tipo de obra. Mas como eu sou um ser elevado e eu valorizo muito mais sentimentos esotéricos e grandiosos, ele não me fez me refletir, 8. É tipo, eu já vi gente que faz isso, tá? Pra comédia, o máximo que o cara dá pra comédia é 8.
Ou seja, entre aspas, 10 em comédia, mas andou 8. É como se, pra comédia 10, pra história esotérica, que não me vai... 8. Olha que loucura. Olha que loucura. Você tá traindo os seus próprios sentimentos que a obra tá querendo. Porque você, pelo menos na sua cabeça, valoriza mais uma obra que quer te fazer chorar do que uma obra que quer te fazer rir. E esquece os seus próprios sentimentos que você está sentindo. Porque nesse momento da sua vida, você valoriza mais você se sentir elevado. Uma obra que fala sobre budismo, fala sobre Aristóteles, Platão, ser, definição, sociedade, justiça, blá 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 blá. Esse tipo de sentimento infinito traz uma grande reflexão sobre o ser humano, sei lá, um Pluto da vida, um anime recente. Aí só isso vale. Aí quando você tiver, igual eu tava, completamente triste, de olhar o céu tá cinza, aí eu coloco um animezinho que não tem nada demais. E esse anime, é tipo quase como se fosse sorteio, que é a obra perfeita para você naquele momento da sua vida. Aí eu teria que ter vergonha de colocar um 10 e colocar nos meus favoritos essa obra. Qual é o problema? É a minha história. Talvez o problema teria se eu falo que isso aqui é 10, maravilhoso, a melhor obra da minha vida, aí vem alguém e fala que, vamos lá, pegar aqui uma pessoa que não gostou, que deu 4 de 10, e eu ficar bravo. Não, essa obra é maravilhosa. Ai, como você ousa falar mal dessa... Calma, Calabreso, calma. Ai, calma, você tem que também ter a humildade de saber quando é mérito da obra ou quando é mérito seu. Não tem problema você fazer isso. Ótimo, agora eu falei do lado positivo. Que às vezes você assistir coisas mais medíocres, quando você vai assistir algo verdadeiramente bom ou mais mid, você sente mais. Agora tem o contrário. Tinha um colega, ele só assistia Eti. Só assistia Eti. E não só Eti legalzinho, tipo um Fire Force, que tem uma história. Não. Aquele tipo de Eti onde é só fanservice. Não tem história, não tem narrativa. E ainda era um Eti que ele caracterizava como Eti Fest. O que aconteceu? Ele colocou dentro da cabeça dele um padrão. E se a obra, outras obras... Aí ele pegava uma obra mais lenta. Estou dando um exemplo muito negativo, sendo que eu não precisava de um exemplo negativo, mas ele é mais caricatural. Aí ele colocava uma obra mais lenta, um romance. E não achava legal. Ai, nossa, muito ruim, muito chato, muito... Ai, quando que sai o poderzinho? Ai, quando a mulher cai? Ah, cadê o fanservice? Tá vendo? Certos, então, ou seja, depende muito mais da sua reação do que você assiste, do que você assiste, né? Eu dei um exemplo muito negativo, muito extremo. Vamos dar mais um exemplo? Você só assiste. Eu falei disso de Dragon Ball. Eu falei muito disso aqui, ó. Aqui, ó. No meu guia pra... No meu guia pra começar a assistir Dragon Ball. Aí a pessoa fica embebedada com o padrão e a narrativa das obras atuais. São diretas. Tipo, os 3 primeiros capítulos é o teor da obra inteira. Aí ela vai lá, pega uma obra episódica, que o intuito dela é só ser divertido e fica exigindo aquela história. A história não avança. Esse é um dos problemas do que você assiste, pode acabar manchando a sua percepção de outros estilos de obra. Esse é muito mais um problema de vício. Sim, isso é muito mais um problema de vício. Só que aí quando as pessoas pegam... Só que o que acontece, o mais comum é o vício distorcer a sua percepção. E como a maioria das pessoas não racionaliza, então, às vezes você prefere um Fairy Tail, não porque você sabe que é um sentimento infantil, é um sentimento legal, as características individuais dessa obra me fascinam, ou metade dessa obra é para mim. O que as pessoas acham o cara só consome shonen de péssima qualidade, aí quando ele vai consumir algo mais reflexivo, ele fica, muito chato, cadê porradaria? O que acaba acontecendo. Aí você alia com a internet, onde é 880, onde ninguém está disposto a debater, falar sobre a coisa, dá o que deu. Consome o equivalente narrativo de McDonald's, pode criar um prato gourmet. E se esse é o seu medo, como um dia foi pra mim, fica tranquilo que esse não é o caso. Claro, você... Perfeito. Cara, que analogia boa. Eu já dei essa analogia em algum vídeo que eu deletei, mas vamos fazer essa analogia que ela deu. Vamos pensar que... Nem vou colocar em obra ruim e obra boa. Vamos colocar em obra... Vamos colocar entretenimento e entretenimento arte. O que é entretenimento? Entretenimento é obras que são formatadas para fazer você gostar. Ou seja, a obra ela tem uma fórmula muito padronizada, onde tudo nela é pensado para lhe agradar. Ela é pensada para você agradar você. Não é exemplo? Shounen. Só que ela tem qualidade. Não estou pensando tipo shounen ruim. Não estou pensando tipo Isekai que tem uma fórmulazinha e até dentro dessa fórmula a obra é ruim. Não. Um shounenzinho. Normal, shonen. Compromisso em colocar lutas legais para você assistir. Aí tem uma obra que quer te fazer pensar. Um Vinland Saga. Pô, em Vinland Saga tem muito isso.
onde a primeira temporada é extremamente agitada e a segunda temporada é mais parada, e tem gente que detesta o Fazenda Simulator. Vamos colocar então nesses dois. Então, é uma obra fast food enlatada, feita lá para você consumir rapidinho, sentir lá o gosto e ir embora. E temos um arroz de feijão, um bife, uma saladinha que é feita para te nutrir. Ou seja, existem obras que é só para passar o seu tempo e existem obras que é para fazer você refletir. Normalmente, esse tipo de obra ainda tem uma narrativa menos convidativa, algo mais no subtexto que acaba acontecendo. Então, se eu dando esse exemplo, tem algum problema você de vez em quando consumir um fast food? Tem algum problema você só consumir obras, um arroz de feijão? Não tem problema. O problema é o quê? O vício, a dependência. É você tá tão envenenado com fast food que só porque o bife que você tá comendo lá no arroz de feijão não tá lotado de sal, isso acaba ferrando o seu paladar. O problema é o seu paladar estar ferrado ao ponto de você não conseguir consumir nada diferente do que você consome. Imagine, na minha vivência, imagine se eu tô assistindo Harém, aí em vez de eu me incomodar, eu acabo gostando, e eu quero que toda obra que eu assista, que até não tem romance, tenha que ter romance e tem que ter um monte de meninas sem personalidade, sem desenvolvimento, sem nada, gostando do protagonista sem nenhum motivo. Esse é o real problema. Então você não tem que tá com medo do que você consome, mas sim da forma que você consome. E nem precisa ficar paranoico, agora eu assisti um shonen, agora eu tenho que assistir algo mais pensado. Não é isso, é a sua sensibilidade. Só, você pode comer McDonald's todo dia, não tem problema. Se você tem uma vida saudável, ativa, se você consome, e no final, quando você vai comer um arroz e feijão bem feito, uma carninha, uma salada, você ainda continua sentindo gosto, não tem problema. Não tem padrão, não tem regrinha mágica. O que tem é você saber quem você é, olhar para si mesmo, saber que você nunca vai se entender por 100% e só ficar de olho. Eu tenho uma piada que eu gosto muito que a única coisa na vida que você pode ser 100% especialista é você mesmo. E olha que ainda tem um problema. Que provavelmente a sua mãe lhe conhece mais e o seu psicólogo lhe conhece mais. Então você não é especialista nem sobre você mesmo. É uma piadinha, não é uma piada, é uma tirada sarcástica que mais diz sobre isso. Você deve sim ter um olho crítico pra filmes, séries e livros se você tem interesse em trabalhar nessa área. Mas não tem por que deixar que isso te transforme num snob que esqueceu o significado de diversão. E deixa eu te falar uma coisa, jovem. Mídia ruim também tem seu valor. Prestando tanto como um exemplo do que não fazer nos seus próprios projetos, como um espelho dos seus próprios gostos. Voltando... Eu já falei pra caramba, mas eu vou dar exemplo exatamente aqui, ó. Heróis da Máscara Dourada. Onde a minha diversão nesse filme... Carrinhos. Eu assisti esse tempo, o filme 1 de Carrinhos. O que eu ri daquele filme? Eu ri do filme. Não tava escrito, né? Às vezes é bom você assistir algo ruim só pra você saber como não fazer. Ou você fazer um vídeo falando mal, ou você assiste um filme ruim com seus amigos no cinema, e às vezes a conversa que vocês têm xingando o filme, saindo do cinema, é mais divertida que o filme. Olha só que interessante. Às vezes você assiste um filme ruim no cinema, você sai com seus amigos do filme, a namorada, um grupinho, e você fala, o que você gostou do filme? Maneiro, legal, gostei do filme, gostei da resolução. Aí vocês foram lá e assistiram um filme ruim com seus amigos. Vocês depois ficaram, tipo, 1 hora cada um reclamando do que não gostou do filme, do que não fazia sentido, de como vocês não gostaram do filme. Ou seja, o entretenimento que o filme ruim não te deu naquele momento, ele te deu com a conversa com seus amigos. O meu ponto de assistir coisa ruim é exatamente saber que essa coisa ruim que eu tô assistindo, ao menos quando eu assistir algo bom, vai fazer esse algo bom que eu tô assistindo brilhar. Igual o Shangri-La, que eu acabei de falar. Que eu tô assistindo e tô adorando. Ele não tem literal nada de inovador. Nada de inovador, nada de único, nada de, às vezes, nem feito muito bem feito. Mas só porque ele consegue encaixar referências a jogos muito bem. E só porque ele consegue encaixar referências a jogos tão bem, que até eu, que não sou o cara do jogo, consegue captar e se divertir com elas, cara, que coisa sensacional. Dando-se tudo o resto que ele é medíocre, por ele ter um ponto forte, balança dos gostos, essa obra vale o meu muito bom. A Lenda da Espada Mágica. Sim, eu detestei aquele filme. Sim, ele é um baita exemplo do que não fazer, mas ele também brilha de ouro no meio de toda aquela lama, que é o personagem do Garrett. Eu elogiei ele bastante na resenha, e ele me chamou a atenção como a melhor parte do filme, não só porque bem ele é, como também porque ele apelou muito pro meu gosto pessoal, que nesse caso é um competente em combate com probleminhas psicológicos. Gosto Viu? mais básico do que água. E você pode... Perfeito, ela acabou de complementar o que eu acabei de falar. Gosto pessoal. Esse que é o seu real gosto pessoal. Tá vendo? O que era o meu gosto pessoal lá com o Harém? Eu gostava de obras que... Gosto de obras visualmente diferentes. Se o personagem vai ser clichê, vai ser sensal, que ao menos ele tenha um designer diferente de outras obras que eu assisti. Então, ao personagem ter um designer diferente, isso já chama a minha atenção.
Mazotan, o Mazotan, lá da Netflix. Mazotan, que as meninas. Que as meninas pilotam dragão, os dragão vira jato. Cara, o que eu amei de assistir aquilo naquela época, imagine, todos os protagonistas, todas as mulheres, todo mundo igual ao traço Kirito, que o pessoal gosta de chamar de traço Kirito. Aí você vê uma obra com traço diferente. Odd Taxi, Great Pretender, Dragon Ball Super Broly, por exemplo. Esse é o meu gosto, pessoal. Uma obra, só por ter um traço diferente, já vai me chamar a atenção. Isso é um gosto, pessoal. Tem o seu valor? Tem o seu valor. Só que pra mim, eu consigo assistir algo medíocre só porque o traço é diferente. Ou seja, isso é uma das coisas importantes se você assistir coisa ruim. Você consegue muito mais se descobrir e descobrir os seus gostos, aquilo que você, entre aspas, passa mais pano, quando você assiste coisa ruim. Assistir coisa boa é muito bom, pô. É muito bom. O problema é, eu tenho certeza que alguém já te indicou um filme, uma série, qualquer coisa bom você assistiu e não gostou. Porque ele colocou qualidade como algo do gosto dele. Ela acabou de falar do gosto dele. Ela conseguiu achar algo bom só porque o protagonista tem um padrão que ela gosta mais. Olha que maravilha. Tem algum problema? Não. Fazer isso aí, buscar um elemento que você goste num filme que você odeia. Talvez você ache, talvez não. Mas se achar, se pergunte, por que isso apela pra mim? E se tem um filme que mudou minha mentalidade sobre ser uma crítica chata quando eu era jovem, esse filme com certeza foi... Mas antes de continuarmos, como vocês devem saber, eu sempre me esforço para que esses vídeos sejam da melhor qualidade possível e isso leva bastante tempo. E já que o YouTube paga migalhas, especialmente no Brasil, aliado ao impostinho novo... Ela já trouxe? Vai ser mais meu Nemesis do que eu achei. Que eu assisti só até o ponto quando ela falou que ela falou assim de, olha só, isso daqui, tá, meu gosto, tá. Aí eu vi, opa, a jornada dela se autodescobrir, foi literal o contrário da minha. Ela foi pros YouTubers e eu fui me ferrar assistindo merda. Ai, que vergonha, cara. Ai, eu não tenho vergonha só no sentido de, tipo, de olhar pro meu eu jovem fazendo besteira, né? Sendo que a resposta tava muito mais na cara. Se eu assistisse o que eu assisti com um olhar talvez mais crítico ou me autoconhecendo melhor, eu não teria que ter assistido, sei lá, uns 20 harém, uns 30 harém pra perceber, pô, o que eu gosto não é o que eu tô achando que eu tô gostando, é outra coisa. Acima de youtubers, eu apreciaria do fundo do coração se você me ajudasse doando pra essa chave Pix. Qualquer valor ajuda demais e me motiva a continuar o trabalho que eu tô fazendo aqui porque eu sei que vocês gostam. Desde já agradeço. Trolls é bom. Sim. Deixa eu ver aqui rapidinho de que ano é Trolls. Trolls é novo, pô. Talvez ela seja... Ou eu tô ficando maluco, velho. Já tá no 3, né? Mas, pô, o 1, pô, é de 2016. Eita, ela acordou lá pra 2016. Vamos lá, quando foi que eu acordei assim, né? Vamos lá, que eu percebi os meus gostos. Tipo, cara, é que a aranha é tão merda. A aranha é tão merda que eu acho que um pouquinho mais cedo. A gente deve ter a mesma faixa etária. Deixa eu pesquisar aqui. Acho que eu lembro de um que eu detestei. Deixa eu ver a data que ele lançou. Cara, eu não consigo lembrar o nome do lixo que eu assisti. Do lixo que eu assisti, que eu comecei, não tem coisa de errado. Pô. Tô assistindo muito lixo pra, tipo, achar duas coisas boas. Tá uma coisa de errado, eu comecei a refletir, eu parei pra perceber. Foi na época que eu reassisti Yu-Gi-Oh! Que eu comecei a perceber isso. Deixa eu ver. Caraca, eu tô tentando lembrar, mas não vai. Deixa eu pesquisar aqui. Lembrei. Eu fui reassistir Infinitos Tratos. 2015. Já não foi tão difícil, não. A percepção de tempo é um lixo, vixe, Maria. Agora, coisa que eu tô percebendo que não é a primeira vez, que a minha percepção de tempo é muito ruim. Uma desculpa pra falar bem do filminho de criança com música. A franquia começou simples e foi ficando melhor cada vez que ela abraçava um pouco mais a própria identidade com cada filme. O primeiro Trolls é um filme que não tenta ser muito diferente. Eu não gostei do primeiro Trolls. Eu adorei o segundo, eu achei o terceiro bem legalzinho. Não vou mentir. Lê, por que você não gostou do segundo Trolls? No bruto, eu tava tendo uma expectativa com o filme e eu não tive a minha expectativa atendida. Eu achei que ele ia trabalhar uma dualidade. Olha que loucura, para filme de criança. Foi mesmo, não vou mentir, mas eu achei que ele ia fazer isso. Que ia ser uma dualidade, onde você só tem o contraponto de felicidade quando você tem o contraponto de tristeza. Dando importância pro troll que era triste, porque da tristeza dele ele conseguiria vencer e usar ela para ter a verdadeira alegria, porque ficar o tempo todo feliz, só drogado. E isso é ruim. Isso é ruim. Então eu achei que ia ter essa mensagem. Não, a mensagem no final do filme é só seja feliz e pare de ser chato sendo triste. Lê, você não estava exigindo demais. Pô, é porque eu achei que isso ia acontecer mesmo, pô. Ou se destaca. Foi o início da franquia e ele ainda não tinha muita identidade própria. Com exceção do clássico Canta! Você cantar, matou a minha avó, falou? Você não vai achar nada de especial nesse filme. Então, como foi que esse filminho básico chamou minha atenção e me fez rever meus conceitos? Música, não foi? Ele apela exatamente pra um clichê que eu amava mais que tudo na época, que é o carinha amargurado e a mocinha feliz. A relação da Pop e do Tronco é... Dois, exatamente.
Ó, o Santos batendo aqui. Porque quando você desenvolve que ambos aprendam com seus extremos. Cara, isso em romance acontece muito. Ah, o cara é alto, uma mulher é alta, tem aquele ali lá, Love Complex, se eu não me engano, que é a menina é alta e o cara é baixinho. Só que isso não é importante mesmo pra história, mas é só pra evidenciar como que a história vai estar seguindo. E o problema é que meio que nesse primeiro filme ele trai, porque meio que quem realmente só tem uma lição que aprende, eles não se aprendem mutuamente. Ali, mas tem, por favor, né? A única lição que tem um acesso narrativo direto é o que o cara amargurado tem. Ela tem um negócio lá pra fingir. É um aprendizado plástico que o pessoal chama. Aí eu não gostei disso, não. Eu me senti traído. E eu não gosto muito de musical, então a base do filme. E isso me fez relevar muita coisa. Se não fosse pela dinâmica desses dois, eu, em primeiro lugar, não teria dado chance pro filme. Mas se tivesse, eu provavelmente ia ter ficado entediada e largado ele de mão. Mas como ele veio pra uma dinâmica muito específica que eu amo, eu vi ele 3 vezes no mesmo. Isso é uma realidade, eu nunca assisto filmes mais de uma vez. O segundo filme não é tão interessante, eu acho ele o piorzinho da franquia, mas ele cumpriu bem o papel de sequência. Eu gosto mais dele, porque o subtexto dele e a semiótica dele é bem divertida. Tipo, ele brinca muito com estar falando algo sério demais que, tipo, não deveria estar num filme pra criança. O que eu achei que ia ser feito no primeiro filme. E ele fez. Eu achei isso bem divertidinho. Mais ou menos respeita ao filme que veio antes e ele expande o mundo, tornando ele mais interessante e introduzindo novos conceitos que se encaixam na franquia. E esses conceitos são completamente ignorados no terceiro filme, mas tá tudo bem, porque o terceiro é o melhor filme. Bodendes, vilões maravilhosamente dramáticos, uma trama tão longa que parece até fanfic de uma menina de 13 anos, e piadas de LSD. Eles têm uma viagem de ácido no filme. Trolls 3 é tão fora da casinha. É divertido. O trailer exatamente entra no quesito narrativo. O trailer, isso é divertido. Eles pegaram tudo, tomo nem aí. A gente nunca teve o interesse de ser algo sequencial. Vamos aproveitar que ninguém espera que a gente seja sequencial e vamos tacar um pau na barraca. Animação linda, técnica de animação diferenciada. Cara, é só pra você literal se divertir o 3, né? O 1, eu só me frustrei porque ele meio que traiu que eu tava gostando dele. Eu não gosto disso. Cara, a dinâmica da dicotomia de casais só funciona se a mensagem que ambos aprendam sejam equivalentes narrativamente e para o desenvolvimento dos personagens. A minha percepção, ao menos no primeiro filme, é que só um estava realmente aprendendo. E o outro só estava enchendo o saco. A parte mais incrível é que funciona. O filme não tenta ser sério ou uma obra profunda, ele sabe o que ele é e ele abraça essa identidade. E o que ele é um filme divertido, com visuais criativos, que a prioridade é ser engraçado do começo ao fim. Esse filme é como o McDonald's. Ele sabe que ele é McDonald's, ele não tenta ser gourmet, mas é um dos melhores McDonald's que você vai comer na vida. O problema, gente, não é ser fast food. O problema é ser mal feito. O problema é ele ser só um sentimentozinho rápido, momentâneo, divertidinho. Só pra ser divertidinho. E ele entregar algo mal feito, sem lógica, que não consegue nem não consegue nem ser uma mentira bem feita. Tipo, Kung Fu Panda 4, né? Ou traindo coisas que ele tinha estabelecido muito bem que eram de sua necessidade, né? Eu aprecio tanto essa franquia, não porque ela é uma inovação de alto patamar, mas sim porque ela me fez perceber que um filme, livro ou qualquer outra mídia não precisa ser criticamente aclamada pra ser boa. E que eu gostar de uma coisa mais bobinha não tira meu mérito como crítica ou criadora. Em conclusão, não deixem críticos de internet acabarem com sua diversão e não sintam vergonha por gostarem de alguma coisa popularmente aceita como ruim. Claro que ter um olhar mais crítico é especialmente importante se você também é do ramo criativo, mas é sobre manter o equilíbrio entre o crítico chato e a pessoa que só quer ver o romance clichê ou explosões. Aí é sacanagem, viu? Isso daqui, como filme, construção de roteiro, um monte de coisa é péssimo. Aqui só deu uma vacilada no final, né? Pô, é porque o problema é que quando você usa muito o seu gosto para se ancorar, você acaba desrespeitando outras fases técnicas. Você tem que achar um equilíbrio aonde o seu gosto não vai te deixar numa coleira. Você tem que sabe aquilo que eu te falei de matar a sensibilidade? É esse o problema. Você tem que saber que isso é ruim, mas eu tô gostando sabendo que é ruim. Por que isso é importante? Porque ainda é uma forma de arte. Eu acho muita maldade você comparar um filme que é pensado com carinho, que é feito com carinho, e os caras estão lá trabalhando no roteiro, revisando o roteiro, tal. Só que aí não bateu no seu gosto, você vai pegar o trabalho de milhares e milhares de pessoas que estão lá se esforçando para dar o melhor. Aí você pega um fast food mal feito, feito de qualquer jeito, roteiro feito num papel higiênico, joga lá e é o que esse povo gosta e toma. É aquilo. O problema do fast food é quando ele faz você desvalorizar. É vice-versa, tá? Eu posso estar batendo mais de um lado, mas serve pro outro também. Você não é só porque você se acha um inteligentão, porque é incrível. Gente, se você quer ir, eu sou mais inteligente por causa do meu gosto, beleza, eu quero então quantos livros filosóficos você leu. Vamos lá, Platão, Aristóteles. Vai lá, manda a lista. Tem que, não adianta, eu li um livro, não. Tem que zerar toda a biografia do autor. Se você pega
para a vida acadêmica e intelectual, a principal recomendação, se você é do meio, ou se você já ouviu alguém do meio, é zere um autor filosófico. Não fique saltando. Pega um autor e zera tudo, diz, eu não concordo, dane-se. A crítica da razão pura, dane-se. Pega um autor e detona ele. Lê tudo e seja especialista dele. Daí você vai para outro. Quantos você fez? Mas não tem nada. Né? Ficar jogando, se achando inteligente, porque você, entre aspas, é mais inteligente que os outros, sendo que você só está pegando entretenimento, comparando, é meio idiota pra mim. Se você gostou desse vídeo, eu apreciaria muito se você deixasse o seu gostei. E aqui na tela vai aparecer um que eu tenho certeza que você também vai gostar. Depois eu vejo. Uma coisa que eu tô gostando muito nesses algoritmos aqui é porque eu não uso muito esses canais, né? Tanto que eu nem tava inscrito aqui. No meu outro canal tava inscrito. Cara, o algoritmo do YouTube é muito maluco quando você não acessa muito, né? Eu nunca tinha conhecido tanto canal pequeno, 10 mil, 5 mil, 20 mil, quanto com esses canais, essas contas mais novas. Eu achei um que é muito bom também, é o Escritor do Martelo. Dei uma chance pra ele, gostei muito dos vídeos dele. Porque eu não achei nada que. Os vídeos que eu assisti dele, eu não achei nada que eu podia acrescentar, né? Eu acho muito antiético você pegar um vídeo só. Pra mim, React ou você é 100% a adição, ou seja, a sua reação adiciona algo muito fortemente, ou você tem que. Eu não tenho meu rosto aqui, então se eu não tenho meu rosto aqui, pô, pelo menos tem que adicionar algo dentro do contexto do conteúdo sendo criado, né? Aqui, ó. Se inscrevam lá, belezinha? Muito obrigado e até o próximo vídeo.